nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Hoje, dia 26 de maio, Deus tem uma palavra para você nesse dia. E eu quero meditar com você hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo. Desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Gente, que palavras fortes de São Paulo. Servir ao Senhor com toda a humildade, servir ao Senhor com lágrimas, no meio das provações. E olha que interessante, e o Espírito me adverte dizendo que ainda me esperam cadeias, ainda me esperam mais tribulações. Mas de modo nenhum eu considero a minha vida preciosa a mim mesmo. Paulo está dizendo, eu não vivi minha vida para mim, mas eu vivi minha vida para vocês. Eu vivi minha vida para evangelizar. E Paulo aqui está em tom de despedida. Mas o que mais me impressiona nessa palavra, gente, é a consciência de missão cumprida. Eu não sei se você já teve esta... Sabe quando a gente vai dormir e a gente fala... A gente dorme bem e fala missão cumprida. Como é gostoso, mesmo que você esteja cansado, né? Mesmo que tenha sido um dia difícil, você dorme com aquele sentimento de missão cumprida. Só que agora não é só uma noite. Paulo entende que a vida dele teve sentido. Paulo viveu a sua vida para evangelizar. Paulo viveu sua vida para testemunhar Jesus e agora ele está com um sentimento de missão cumprida. Quando nós chegarmos no final da nossa vida, será que nós teremos cumprido a nossa missão? É uma boa pergunta, hein? Porque muita gente, quando chega na hora da morte, está arrependido. Percebe que não fez nada, percebe que viveu a vida, não aproveitou a vida o suficiente. Não, Paulo está com um sentimento enorme de missão cumprida. E ele ainda diz, se alguém de vós se perder, não é culpa minha, porque eu não deixei de anunciar o Evangelho. Não deixei de anunciar o projeto de Deus a vosso respeito. É interessante que nesse mesmo dia, hoje, dia 26, Jesus vai fazer uma oração ao Pai. E
o Evangelho de São João, capítulo 17, e Jesus também vai fazer uma oração ao Pai em tom de despedida, e o mesmo processo acontece com Jesus. Pai, eu preguei, Pai, eu anunciei, Pai, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teu. E aí, os dois, tanto Paulo quanto Jesus Cristo, estão com esse: nós cumprimos a nossa missão. Olha que bonito, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Existe algo de missão cumprida. Nós também temos uma missão. Eu gostaria de te falar uma coisa: você veio a esta terra, você foi escolhido, porque a palavra de Deus diz que você foi escolhido desde o seio da sua mãe para vir a esta terra. Você não está nessa terra por acaso, você tem uma missão. Eu, Frei Gilson, tenho uma missão, e agora eu estar nessa TVzinha aí falando com você, nesse seu celular falando com você, é uma das missões que Deus me deu, e Deus já sabia dela desde o começo do mundo. Eu não sabia, eu nunca imaginei que um dia eu estaria falando assim para você, para tantas pessoas. Nunca imaginei, nunca, mas Deus já sabia. Esta era uma missão que Ele tinha para mim. Agora Deus também tem para você uma missão. A missão de ser pai, a missão de ser esposa, a missão na sua igreja, a missão de ser pregador. Eu não sei qual é a sua missão, mas você tem uma missão. Cumpre a tua missão. Cumpre a tua missão. E se você não sabe ainda qual é a tua missão, vá tomar vergonha na sua cara e vai descobrir qual é o projeto de Deus para a sua vida, porque você tem uma missão. E você precisa cumprir essa missão. Paulo está dizendo: a minha vida eu não considero preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira, realize o serviço que eu recebi de Jesus. Porque tem muita gente que está aguardando a vida, não descobriu a missão porque está guardando a vida, quer viver a vida para si mesmo. Pare de viver a vida para si mesmo, pare de ter sua vida preciosa para si mesmo e comece a dar para o Senhor, comece a viver a missão que Deus quer para você. Deus tem uma missão linda para fazer através da sua vida, e a sua missão eu não posso fazer, a sua missão é você quem tem que fazer. Cumpra a sua missão, cumpra a sua missão. Que Deus abençoe você, que Deus te dê força e que você chegue ao final da sua vida cumprindo a sua missão. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.